Curitiba, professor César Augusto Romano, professor Paulo Apeles Cambuim de Oliveira, excelentíssimo diretor de Relações Empresariais e Comunitárias, e a excelentíssima diretora de Extensão, Laíse Porto Alegre. Agora eu gostaria de dar a palavra ao professor César Augusto Romano para dar abertura ao nosso evento. Boa tarde a todos. É muito bom estar presente. Eu, algumas vezes que tenho a oportunidade, o privilégio de estar presente em eventos como este, eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas pensam que a direção-geral é sacrificante, é dolorida, porque só conseguem coisas ruins, difíceis de resolver. E eu digo que são eventos como esse que nos trazem alegria. Eu acho um privilégio para nós, da direção-geral, é poder participar e ser convidado para eventos como hoje, como esse. Obrigado, Paulo, parabéns, Ivone, a todos que participaram da elaboração desse evento, e particularmente daqueles que fizeram o seu conteúdo, ou seja, aqueles que elaboraram, estruturaram e desenvolveram os projetos de extensão que hoje serão apresentados. Sabemos que são inúmeros, são centenas de ações e projetos de extensão, mas hoje serão apresentados alguns que é mais, principalmente, para agradecer e valorizar aqueles que foram realizados, mas também para motivar aqueles que ainda não fazem parte do grupo de extensionistas, que venham fazer parte desse grupo de extensionistas. 3 pontos para mim são fundamentais, enquanto direção-geral do Campus Curitiba. Professora Vanessa, boa tarde, obrigado por estar aqui. Professor Paulo Apeles, parabéns pela a sua equipe, toda a sua diretoria, que vem realizando esse trabalho. E o primeiro ponto que eu deixo bem claro a vocês, é que a extensão para nós da UTF-PR, sejam os professores mais novos, sejam os estudantes mais novos, é o grande olhar dessa universidade. É a grande porta dessa universidade. Às vezes nos perguntam qual é a diferença dessa universidade para outras universidades. Eu costumo dizer a diferença que ela é única. E aí já está a diferença. O fato de nós sermos tecnológica diz que nós temos para o Brasil uma missão muito grande. Nós temos para o país uma responsabilidade muito grande, que é trazer para esse país o modelo de universidades tecnológicas como existem em outros países, particularmente os desenvolvidos. Não estou comparando se a nossa é melhor ou pior do que outras universidades, nós somos diferentes. E a diferença está particularmente no primeiro motivo que eu quero falar com vocês, que é a questão do extensionismo. A função principal dessa tecnológica é olhar a sociedade. A tecnologia não está no produto, no hardware ou em alguma outra tecnologia, mas sim no benefício que essa tecnologia produz à sociedade. E como levar esse benefício à sociedade é a função de nós, estudantes e servidores, fazer com que a tecnologia aqui produzida, de qualquer das formas, possa chegar como benefício à sociedade. E é pela extensão que nós podemos ler a sociedade, podemos fazer a leitura do que ela quer, das suas demandas e, principalmente, das suas necessidades, ou seja, aquilo que ela ainda não sabe que vai precisar, mas nós, enquanto saber e conhecimento, a Casa do Conhecimento, tem o dever de produzir esse conhecimento e levar à sociedade aquilo que ela ainda não sabe que lhe vai ser necessário. Um segundo ponto fundamental do dia de hoje é que nós todos, professores, particularmente os de maior titulação e maior tempo de casa, nós sempre ouvimos dizer da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Mas é muito comum que nós façamos o ensino claramente, alguns fazem pesquisa e poucos fazem extensão. E aí eu pergunto para nós, vivo perguntando isso, como é que o professor que faz o ensino discursa a indissociabilidade do seu ensino com a pesquisa e extensão e não faz a extensão? Esse é o ponto que eu quero mais deixar com todos os que hoje à tarde passarão aqui, nessa reflexão. Como que nós podemos dar visibilidade às nossas ações de extensão, como que nós vamos dar visibilidade ao nosso benefício à sociedade por meio de ações, por meio de projetos de extensão. E o terceiro ponto, rapidamente, é que nós temos um desafio muito grande nos próximos anos, que é interiorizar nos currículos dos cursos que nós ministramos as ações e projetos de extensão. Seja qual for o número percentual que nós tenhamos que trabalhar. Hoje que está colocado 10%, quem sabe 5%, 2%, seja qual for o número. Mas como que nós vamos ter todos os estudantes dos nossos cursos da Universidade Tecnológica, particularmente do Campus Curitiba, nós terão, ao longo do seu curso, realizado ações e projetos de extensão.
participado de ações e projetos de extensão. Esse desafio eu deixo com vocês, meninos, que nós façamos um trabalho com todos os nossos professores, para que no currículo de vocês, nas disciplinas de vocês, vocês tenham ações de extensão, projetos de extensão, principalmente para vivenciar, para dar visibilidade daquela disciplina, daquele conhecimento na sociedade. Transformar aquele conhecimento e a ação de vocês, como estudantes de uma escola pública, fazendo benefício para a sociedade. Mais uma vez eu quero agradecer ao Paulo, agradecer a Ivone, toda a tua equipe, Ivone, por nos dar essa visibilidade, aquilo que nós fizemos em 2016 e queremos fazer mais em 2017. Obrigado a todos e bons trabalhos, boa reflexão. Obrigada, professor Romano, pelas palavras. Professora Vanessa, não sei se você gostaria de subir ao palco e falar algumas coisas também. Bom, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. É bem verdade que hoje eu não ia fazer o uso da palavra, e sim eu vim aqui para prestigiar esse evento de extensão. Afinal, aqui no Campus Curitiba, iniciei no Hotel Tecnológico, na incubadora, né, o Paulo Apelles, já naquela época, junto no Departamento de Gestão e Economia, e depois eu assumi a Agência de Inovação, em que tive a feliz oportunidade de trabalhar com a Laís, né, na implantação das bolsas de extensão, as bolsas de inovação, o primeiro seminário de extensão e inovação, e aí começando a plantar aquela sementinha. Então, vim aqui parabenizar a Laís, a Ivone e o Paulo, pelo belíssimo trabalho que tem feito aqui no Campus Curitiba. A Laís, em especial, nos 13 campos, porque não é fácil, das diretrizes da extensão, né? E, claro, que vocês aqui que estão presentes, porque se vocês não estivessem presentes, o que seria da extensão para nós enquanto universidade? Né? Poderiam ter ofertas de bolsas, mas se não tivesse essa sinergia, as pessoas interessadas em fazer extensão, tantos professores, que vejo aqui, que estão aqui presentes, que alegria de vê-los, né, com várias atividades extensionistas, mas principalmente com a participação dos estudantes. Né? Então, aqui um grande desafio, né, de realmente fazer aquele sonho tão ousado, né, de poder fazer a extensão numa universidade tecnológica, como bem disse o nosso diretor-geral, o professor Romano, que há longas datas, né, ama o TFPR, né, já participou de várias vezes da gestão da universidade, então sabe o que é realmente conseguir implantar alguns projetos, algumas atividades dentro da instituição. Então, em nome do reitor aqui, nosso magnífico reitor, Luiz Alberto Pilati, que está no interior, afinal, também nós somos 13 campos, eu acho que é por isso que a gente tem essa força, pelo fato de estar em 13 cidades, municípios no estado do Paraná. Então, que a gente possa continuar com a nossa UTFPR, sendo a única do Brasil, mas, embora ela seja a única do Brasil, eu não canso de repetir. Somos uma jovem universidade, com 11 anos, e somos a segunda melhor universidade nova, jovem, federal do país. E vamos chegar lá em primeiro lugar, não é, Romano? Isso mesmo, né? Conjuntamente com os outros demais 12 campos e com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Para dar sequência, então, ao nosso evento agora, convidamos para compor a mesa a chefe do Departamento de Extensão e idealizadora deste evento, a professora Ivone de Castro. Do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas, convido a professora Maclóvia Correia da Silva. Acho que ela ainda não chegou, vamos aguardar. Do Departamento de Informática, a professora Silvia Amélia Bim. E do Departamento de Mecânica, o professor Francisco Godke. Ainda também aguardamos o professor Christian Luiz da Silva e, posteriormente, chamaremos seus respectivos orientandos e orientandas para falar um pouquinho mais dos projetos apresentados aqui. Então, neste momento, passamos a palavra à professora Ivone de Castro. Christian, você chegou? Vamos para o Christian. Ela separou.
Boa tarde a todos. Eu estou bastante feliz com a presença de todos e gostaria de reafirmar que o evento hoje acontece não pelo Departamento de Extensão, mas pela Extensão Universitária do Campus Curitiba, aqui representado na presença de alguns professores extensionistas e que eu tenho certeza que tem muito mais gente que poderia estar aqui, mas a gente está começando a crescer bastante com a extensão a ponto de nós temos que começar a selecionar algumas pessoas para virem. Então, eu peço desculpas que não estão todos os extensionistas aqui neste evento, mas que faremos outros eventos na sequência para que todos tenham essa visibilidade, né? E, então, é por vocês que a gente está fazendo esse evento, não é pelo Departamento de Extensão. Convidamos, então, as alunas Natasha, Heloísa, que são as orientandas do professor Christian, e que vão apresentar o projeto junto com ele, lembrando sempre que a extensão se faz com professores e alunos, né? Sem os alunos não teríamos extensão. Então, meninas, fiquem à vontade. Professor Christian, por favor, a palavra é de vocês. Ficar em pé também para manter o padrão. Então, primeiro gostaria de agradecer muito ao convite da Ivone, né? Bom estar aqui entre colegas, amigos, né? Em um momento que é festivo para a extensão e para a universidade. E o que nós vamos apresentar rapidamente é um projeto que nós iniciamos, na verdade, historicamente, quando implantamos o PET de Políticas Públicas, em que a gente trabalhava a questão de entender a política pública por meio das leituras e do cinema, que não o tradicional e específico, né? Porque em todo vídeo, em tudo que nós assistimos, há por trás alguns conceitos, algumas discussões que são incutidas e que merecem um debate. E, naquela época, nós implantamos esse ciclo de cinema, foi algo bastante produtivo para essa discussão. E aí, quando nós estávamos já depois do curso de administração, o PET passou e foi muito melhorado, né, sob a coordenação do professor Antônio. E aí nós ficamos depois com essa mesma ideia de continuar fazendo um trabalho similar frente a alguns temas de pesquisa que teríamos interesse. E aí nós aliamos a uma vontade que as duas alunas da graduação vieram nos trazer, que tinham também vontade, né, de trabalhar sobre uma demanda, sobre algo que envolvesse o cinema. Então a gente tentou atrair as duas coisas e vinculando mais um tripé, que é o tripé de usar a extensão e a pesquisa como efetivamente um braço da nossa universidade de vínculo com a sociedade. Hoje nós somos uma das universidades que se despontou em adotar o SISU como um sistema único de processo seletivo. Isso nos faz atrair pessoas cada vez mais, alunos, candidatos de escolas públicas, mas, por hipótese, muitas dessas escolas públicas e desses alunos ainda não tinham a percepção efetiva do que é a universidade tecnológica. Então, usar a extensão nesse processo de fazer com que os alunos possam conhecer a universidade, possam fazer esse trabalho de inserção com a universidade e conhecer futuros cursos que eventualmente eles possam estar cursando, era o principal objetivo desse projeto. Não só fazer com que eles conhecessem a universidade, mas também entender o que as políticas de alguma forma assistivas que foram desenvolvidas pelo governo federal para a inclusão desses alunos de segundo grau, de que maneira esses alunos que eram os principais interessados, eles tinham a percepção de maior inclusão dentro desse processo. Então a gente usou esses três eixos: levar a universidade, trazer os alunos para dentro da universidade, fazer com que esses alunos compreendessem melhor a universidade em si, e, por terceiro, entender de que maneira que essas políticas efetivamente são percebidas pelo seu público-alvo, né? Como isso, em realidade, envolveu um processo bastante trabalhoso, porque a nossa primeira ideia era
trabalhar com as escolas que fossem perto aqui da região, escolas públicas mais perto, só que nem sempre tivemos a receptividade dessas escolas, né? Algumas tinham interesse, mas não tinham interesse de alguns professores, mas não da direção, outros da direção e não dos professores das escolas públicas. Então, foi um processo que demorou um certo tempo até a gente conseguir algumas escolas que efetivamente tinham interesse em participar. Isso demonstra uma outra questão que, apesar, né, da universidade querer fazer essa aproximação nem sempre é tão fácil, porque existe uma relação entre dois lados, né, e os dois lados têm que querer. Mas é um processo que a gente tem que tentar, tem que fazer, porque à medida em que a gente consegue fazer e avançar, isso serve como um reflexo positivo depois. E, a partir desse momento, né, como muitas vezes também acontece na extensão, as escolhas das escolas foram por contatos, né? Os contatos que uma delas tinha, que é a própria Heloísa, que estudou em uma escola pública a vida inteira, a mãe dela trabalhou naquela escola, então foi uma escola que a gente acabou selecionando. Uma outra que foi também lá em Campo Magro, que era de uma ex-aluna de Fazenda do Rio Grande, que era de uma ex-aluna do mestrado, que tinha o contato de um professor, e esse professor conseguiu motivar, e a escola acabou se envolvendo bastante nesse projeto, né? E, a partir daí, era todo o processo, né, que elas vão explicar um pouco, desde da questão da logística, que não é algo simples, né, de trazer esses alunos para cá, de levar a responsabilidade de se fazer isso, de fazer com que eles tivessem essa imersão aqui dentro da universidade, de conhecer a universidade. A gente trouxe eles sempre para o auditório, que era um local mais aconchegante, né, e foi um processo bastante positivo, né, como elas vão poder relatar. E, inclusive, depois fizeram o TCC, com base nesse projeto, que foi um outro desafio, porque os nossos TCCs na área de administração sempre foram muito voltados para a área de consultoria de empresas ou para a área de acadêmica, e essa era, entre aspas, uma consultoria para a própria universidade, de como implementar um projeto como esse. E aí foi um outro desafio, porque a gente teve que também criar algumas lacunas aí dentro, preencher algumas lacunas que não existiam dentro do próprio departamento, né? Então, foram alguns desafios, mas que todos, com a boa vontade, acabam sendo vencidos, né? E essa boa vontade, ela só conseguiu ser superada porque elas, né, já estão formadas. A Natasha, né, é a segunda faculdade, a Heloísa agora já está fazendo nosso mestrado no PPGTE, né? Me abandonou, mas está com outro professor, muito bem assessorada, né? Mas, enfim, isso depende, como a Ivone falou, desse conjunto, né? Alunos, professores e instituição. A instituição é importante, ela incentiva, isso é um incentivo e é um caminho aí para que a gente continue cada vez mais trabalhando dentro dessa proposta, que é vincular efetivamente o ensino à pesquisa e extensão. E é isso que o nosso departamento agora, como Escola de Gestão e Economia, pretende também expandir. Até falei isso para o Paulo e para a Ivone, né, no encontro na semana passada, que nesse processo de Escola de Gestão e Economia, uma das nossas principais metas e objetivos é justamente expandir bastante a extensão, né, porque é um tripé importante para a universidade. Então, deixá-las falar. Bom, então, como o professor Christian falou, esse projeto nasceu, então, do nosso TCC em administração. Pode passar o slide para mim? E a gente teve, então, o principal objetivo, então, de aumentar essa interação justamente da comunidade externa com a universidade. E o público, justamente, que a gente foi escolher foram os alunos do ensino médio público, justamente porque eles podiam, né, podiam ser, futuramente, alunos da UTF-PR. Então, como o professor falou, a gente teve 3 pontos principais. Então, trabalhar através da extensão para apresentar a universidade. Então, nós
nós convidamos o Colégio Dona Branca e o Colégio Luci Requião. Eles vinham até aqui pelo transporte da UTFPR, a gente buscava eles nos colégios, a gente trazia eles aqui para o auditório ou para o mini auditório e apresentava, antes de qualquer coisa, a universidade. Então, a gente apresentava como eles iam entrar, então, pelo SISU, os 50% de cota que eles tinham, que eles podiam concorrer aos cursos. Todos os campi também. Todos os campos, os 13 campos. Os auxílios que eles poderiam ter aqui dentro, etc. Os cursos, os novos cursos que tinham. Então, a gente fazia uma apresentação da UTFPR, porque a gente sentiu que muitos desses alunos não conheciam a UTFPR. Então, acabam, às vezes, sabendo apenas da Federal, né, do Paraná, e a tecnológica, às vezes, é um pouco esquecida. Então, a gente quis abrir esse espaço para eles conhecerem a universidade. Aí, o segundo aspecto, então, era apresentar o cinema para eles. Então, apresentar os filmes fora do contexto só norte-americano. Então, nós queríamos valorizar também o cinema latino-americano. Então, muitos nunca tinham assistido um filme em espanhol, por exemplo, ou nem um filme com legenda, sempre dublado, por exemplo. Então, mostrar as outras realidades também, que não só as que a gente vê geralmente. E o terceiro aspecto era estabelecer, então, uma discussão sobre aquele filme. Então, sempre um filme envolvia algum assunto específico. Depois a gente vai mostrar os filmes que a gente apresentou. Então, sempre tinha algum tema envolvido no filme. Então, tinha a apresentação da universidade, assistir o filme, que muitos também não tinham acesso ao cinema em si. Então, eles iam para esse espaço, a gente fazia o máximo possível para aparecer um cinema. E, além disso, a discussão depois. E também a gente passou por um processo, essa extensão se transformou numa pesquisa mesmo, porque a gente passou pelo comitê de ética. Então, a gente aplicou questionário com os alunos, por serem menores de idade, tivemos que passar pelo comitê. E para a gente entender também se essa ação de extensão foi efetiva ou não. Depois a gente vai até mostrar os resultados que a gente tem disso. E a gente também pensou nesse projeto de TCC, nessa pesquisa, porque a gente também queria potencializar a função social da universidade. Porque nós estamos numa universidade pública e nós queríamos mostrar aos estudantes de escolas públicas que eles sim têm oportunidade de entrar, eles têm espaço para entrar aqui e têm diversos auxílios para continuarem aqui dentro. Então, isso foi importante também. Pode passar essa parte também? Aqui a gente só colocou como, basicamente, a logística que funcionou, que a gente teve que reservar, então, o auditório e o transporte, porque um era no bairro do Tingui e o outro na Fazenda Rio Grande. Então, foi sempre na parte da manhã, no horário de aula, eles vinham acompanhados com 2 professores, e nós íamos buscar eles na escola. E daí passou pelo comitê de ética, como eu falei, e daí, como eu também já tinha dito, a gente fazia a apresentação da universidade, as formas de ingresso, a gente frisava muito e ressaltava essa importância deles fazerem o Enem e tentarem pelo SISU entrarem aqui na UTFPR, e depois a discussão do filme e os temas centrais que eram apresentados. Como a Elo tinha falado, a gente aplicou questionários com os alunos, isso foi também o nosso TCC, então, a partir daí, nós fizemos algumas análises, não vou adentrar muito, pode passar só para demonstrar que a gente fez análise em cima dos questionários que nós passamos. Pode passar também. E agora a gente vai falar um pouquinho dos filmes que nós apresentamos para os alunos. O primeiro, ele não foi exatamente um projeto de extensão, foi um filme que nós passamos em 2015, na Semana do Lixo Zero. Então, nós escolhemos um filme com essa temática, que foi Lixo Extraordinário, para demonstrar a realidade das pessoas que vivem no lixo, as pessoas que trabalham nos lixões. A gente quis sair um pouco dessa questão bem batida de reciclagem e falar de quem realmente vive do lixo, mostrar para as pessoas uma outra realidade. Pode passar. O primeiro filme que a gente passou no ciclo de cinema, quando nós já tínhamos homologado o nosso projeto, foi o Central do Brasil, porque nós queríamos valorizar o cinema nacional. Então, esse foi o primeiro filme que nós passamos e muitos dos alunos não tinham assistido. Na verdade, nenhum dos alunos tinha assistido. Né? Pode passar, por favor. O segundo filme foi um filme guatemalteco chamado A Jaula de Ouro, que é sobre os imigrantes que tentam entrar ilegais nos Estados Unidos. Deu uma boa discussão também depois. Pode passar, por favor. O terceiro foi A Culpa é do Fidel, é um filme francês, que fala sobre a questão das ditaduras na América Latina.
Também foi muito interessante a gente conversar, até pelo momento que nós estávamos passando no Brasil. Pode passar. E o quarto filme foi Machuca, que é um filme chileno, também sobre a época da ditadura. Então, e todos os filmes que nós passamos, eles foram todos os filmes que nós passamos. E todos esses filmes, eles têm uma perspectiva do jovem, são adolescentes, são crianças. Então, a gente pensou nesses filmes justamente para fazer uma ponte, uma conexão com os jovens, com os alunos que estavam ali também. Basicamente é isso. Só em relação às análises que a gente fez, quase metade dos alunos não conheciam o TFPR e não sabiam as formas de ingresso. Então, para a gente, passar a apresentação antes, no caso, para apresentar a universidade foi muito válido. Até depois do ciclo, até um tempo atrás, nós fomos procurados pelo Facebook ainda, e eles retomaram a perguntar: você pode me explicar novamente todo o processo para ser aluno da UTF? A gente gostaria de saber mais. Então, a gente manteve contato com eles ainda sobre isso. E muitos, nas conversas informais que a gente tinha aqui, né, porque a gente passava 4 horas com eles aqui praticamente, muitos se mostravam muito interessados nos cursos que não conheciam, e então isso foi enriquecendo mesmo o diálogo com eles. E não só nos cursos, mas até nas temáticas dos filmes que nós passávamos, eles conseguiam fazer umas ligações, umas pontes bem legais com o que nós vivemos hoje, com o nosso cotidiano. Na Jaula de Ouro, a gente conversou sobre a questão dos haitianos, por que a gente trata diferente o haitiano e do imigrante europeu, por exemplo, por que existe essa diferença. Então, foi bem legal, foi bem enriquecedor, assim, toda a experiência. É isso. Ivone, só esqueci de agradecer também que tem um edital, inclusive, que está aberto, né, que é de apoio aos TCCs, e elas foram também usufruíram desse benefício, né? Também foi uma ação da universidade importante, né? Ajudou bastante na pesquisa. Então também é mais um mérito da universidade aí no apoio aos projetos, né? E era muito bom ver os olhos dos crianças, né? Tudo uns baitolos, né? Mas 13, 16, 17 anos, né? Mas era muito legal ver a sensação deles de entrarem na universidade. Às vezes é isso que eu falo, a gente reclama muito do nosso espaço, porque é difícil, não sei o quê. Quando vem alguém de fora, vê que a nossa estrutura não é tão ruim assim, né? Vamos olhar um pouco mais, né? Então é isso. Obrigado. Gente, muito obrigada, meninas. A dinâmica da nossa apresentação é: os alunos sobem, conversam junto com o professor, daí os alunos retornam à plateia e os professores ficam, né? Christian, como eu sei que está com um probleminha de horário, eu vou deixar você à vontade, ok? E nós estávamos comentando que a gente quer assistir esses filmes também, viu? Não é só para os alunos lá, não. Parabéns pelo trabalho de vocês, excelente iniciativa, os resultados mostram isso, né? Então, a gente vai fazer essa dinâmica de apresentação e abrimos posteriormente para comentários e perguntas da plateia. Pode ser assim? Então, a gente vai tocar, se os meninos permitirem, agora as meninas apresentam gostaria de apresentar a professora Maclóvia, do Dalém, que chegou um pouquinho atrasada, né? Professora Maclóvia, se quiser começar, eu passo para a Silvia. Professora Silvia, então, com a palavra a professora Silvia Bin. Você fica aqui, sua aluna vai lá. Eu acho que sim. Posso dividir lá com ela? Vai lá, dá show. Gabriela. Boa tarde. Então, Gabriela e eu vamos falar um pouco sobre o projeto Emílias. É um projeto que tem uma equipe grande, dinâmica, e algumas pessoas que fazem parte da equipe estão aqui na plateia. Gostaria de pedir que se levantassem para a gente mostrar. Professora Vânia, professora Rita, Jonathan, por gentileza. Se tem mais alguém, eu ainda não identifiquei. Mais alguém? Bom, então, algumas pessoas que atualmente fazem parte do projeto Emílias. Muito obrigada pela presença. E eu escolhi, ao invés de trazer, falando de extensão, o nosso bolsista,
eu escolhi convidar a Gabriela, né, que é voluntária, e para mostrar que os nossos projetos são feitos de bolsistas e voluntários. E muitas vezes, como é o caso do professor Christian, o projeto nasce da demanda, da ideia dos estudantes, das estudantes. Isso é muito importante. Eu acho que traz ainda mais riqueza para as propostas executadas. Como é mesmo o nome dele? Matheus, você pode passar, por gentileza? Obrigada. Para tentar justificar, se é que é necessário justificar, por que esse projeto acontece, né? O cenário atual da UTFPR Curitiba, dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia de Computação nesse semestre, agradeço as informações que o Leonelo, o coordenador de BS, me passou. A realidade é essa, né? Nós temos 15,6% de mulheres matriculadas em sistemas de informação e 11,4% de mulheres matriculadas em engenharia de computação. Não é uma realidade só da UTFPR, é uma realidade mundial. Por diversas questões, a gente quer mudar, né, esse gráfico. A gente quer mais diversidade. O nosso projeto foca na questão da inclusão de mulheres, mas a diversidade vai além de homens e mulheres, né? Mas esse é o nosso foco com este projeto. Pode seguir? Então, o projeto Emílias é um projeto de extensão do Departamento Acadêmico de Informática, aqui da UTFPR Curitiba, e a nossa primeira ação foi realizada em março de 2013, especificamente 8 de março de 2013, no Dia Internacional da Mulher. E o grande objetivo do projeto é realizar ações para aumentar a representatividade das mulheres na área de computação, especificamente. Como é que a gente faz isso? Divulgando a computação, através das suas diversas facetas. A gente percebe que a maioria das ações no mundo, né, no Brasil e no mundo, focam quase que exclusivamente na única perspectiva da programação, que é, né, o cerne da computação, mas a gente tenta mostrar que, para programar, né, deve existir uma demanda. Para eu reconhecer essa demanda, eu preciso ter habilidades comunicativas para conversar com o cliente, para modelar esse sistema. Então, a gente tenta mostrar que a computação ela também é muito diversificada e precisa de perfis de profissionais totalmente diversificados. A gente tenta mostrar que computação é um lugar para todo mundo que tem interesse em usar a tecnologia na tentativa de melhorar a vida das pessoas. E, para isso, a gente precisa olhar para o mundo, para compreender o que é que a gente pode fazer para melhorar esse mundo através da tecnologia. Consequentemente, a gente precisa de perfis diferentes para trabalhar na área. Além de divulgar a computação, principalmente para estudantes mulheres do ensino médio, nós também identificamos que é necessário incentivar e apoiar as nossas atuais estudantes do curso de Sistemas de Informação e Engenharia de Computação. Num cenário onde elas são minorias, algumas situações indesejadas acontecem. Como é que a gente pode lidar com essas ações? Além disso, eu só consigo fazer a divulgação da computação se as minhas atuais estudantes estiverem motivadas, engajadas, apaixonadas por aquilo que elas fazem. Porque se eu quero atrair mais pessoas, alguém desanimado não vai atrair, né? Então, a gente tem que motivar e mostrar o brilho, né, as vantagens de se trabalhar com computação. E, além disso, a gente tenta motivar novas estudantes. Nós passamos por diversas identidades, né, ao longo desses anos. Então, numa tentativa de homenagear também outros colaboradores desse projeto, a gente mostra essa evolução. A primeira representação usava codificação e a gente queria que cada estudante personalizasse a sua logo. A gente não conseguiu isso. Depois a gente tentou uma identidade que fosse a próxima da Emília, né, do Monteiro Lobato, que foi a nossa inspiração para o nome. Não estamos chamando as nossas meninas de bonecas, mas estamos dizendo que as nossas meninas têm vozes. E a gente quer ouvir a voz dessas mulheres. E, por fim, a nossa última identidade é para representar uma parceria que a gente tem com um programa nacional chamado Meninas Digitais,
E então o traço ele se aproxima um pouco do Meninas Digitais e o principal ponto é o laço na cabeça. É muito difícil criar uma identidade, ainda mais quando a gente fala da questão de gênero, né? Eu quero colocar aqui que a parceria com designers, com quem trabalha com identidade, né, visual, é também muito importante. Mas peço também a generosidade de quem analisa cada uma dessas identidades, porque a gente está sempre quebrando estereótipos. E o laço na cabeça da Emília pode remeter a uma feminilidade que algumas mulheres não querem e não representa algumas mulheres. Por outro lado, há um estereótipo de que a mulher da computação é uma mulher masculinizada. Não só a mulher masculinizada, há também a mulher mais feminina. Então, a gente quer mostrar também que há diversidade de mulheres, né? E aí o grande desafio em se criar uma identidade para um projeto que tem esse objetivo. Então, como eu disse, a gente é parceiro do programa Meninas Digitais, que é um programa nacional que tem o mesmo objetivo, divulgar a computação para que outras mulheres se interessem pelos cursos da área. E é um programa da Sociedade Brasileira de Computação. Nós fizemos para o Guia do Estudante um pequeno vídeo, né, demonstrando as nossas atividades. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Esses 13 anos. Algumas informações eu já fui falando. Quero agradecer muitíssimo a nossa voluntária Juliana Guedes, né, que é responsável por todo esse material. Os meus slides em parceria com a Juliana, então o que é bonito da Juliana, o meu eu estou aprendendo. Vocês vão ver que esse é um projeto de extensão que não fica só em Curitiba. Nós realizamos ações em outras cidades. Pela relação com esse programa nacional Meninas Digitais, nós tentamos uma inserção em eventos nacionais de diferentes sub-áreas da computação. Então, essa é a foto do nosso último evento, do Dia Internacional da Mulher, que aconteceu aqui no Mini Auditório, no dia 8 de março. A gente começa em 2013 com um evento que foi exclusivamente para mulheres. E isso mexeu com o departamento. Né? Os estudantes se incomodaram. O que vocês vão se reunir? Por que vocês querem falar só vocês? No segundo, a gente já colocou os homens na mesa, né, e entendeu que essa é uma discussão de todo mundo, não só das mulheres. Mas alguns eventos ainda precisam ser das mulheres para a gente tratar algumas questões de empoderamento. Nós fizemos uma experiência de recepção das calouras, que reflete depois o engajamento dessas alunas nas nossas ações. E em 2014 a gente foi contemplado com o edital do CNPq, Meninas Fazendo Ciências, e conseguimos uma parceria com uma escola vizinha, que realmente é sempre um desafio, né? E a gente apresentou para essas meninas diversas oficinas ao longo dos anos. E a facilidade da proximidade física com a escola é um ponto crucial, mas nem sempre a gente consegue essa parceria. Lá da Lovelace Day é um dos nossos eventos chaves, a gente faz o Dia Internacional da Mulher, lá da Lovelace Day. Então, esse de 2015, a gente prestigiou as nossas estudantes que fizeram Sem Fronteiras, para que elas compartilhassem a experiência de serem mulheres no exterior, estudando computação. E a realidade que elas vivenciam é a mesma, né? A ser minoria dentro da sala de aula. Em 2016, a gente continua nas fotos apresentando uma grande parceria com algumas empresas. A primeira ação fora de Curitiba, em Londrina, essa ação em Maringá, no Congresso Brasileiro de Engenharia de Software. As oficinas de prototipação que aconteceram em Curitiba. Algumas oficinas a gente não usa computador, porque nem toda escola tem estrutura para nos receber. E o Ada Lovelace Day do ano passado, uma parceria com a Escola de Você. A gente fez uma oficina na escola Lápis de Cor, a convite de uma das nossas voluntárias. Então, os nossos voluntários querem sempre prestigiar as escolas por onde passaram.
E em 2007, agora em 2017, a gente fez o Dia Internacional da Mulher com uma oficina e uma atividade aqui no Mini Auditório. E foi a primeira parceria com o Grupo de Teatro Revanche, um grupo de extensão que a gente tem aqui também, e a gente se conheceu no Salão de Extensão de novembro do ano passado. Então, celebrando que esse evento é muito importante para que todos se conheçam, que a gente possa trabalhar juntos, né, em algumas ações. Nessa ação de divulgar o projeto, os nossos principais canais são o Facebook e o site do Emílias, que a gente está em processo de construção, quase pronto, e eu vou falar um pouquinho sobre eles também. A nossa última ação, a gente foi para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na Escola Regional de Banco de Dados. Então, a Escola Regional de Banco de Dados já virou uma grande parceira, né? A gente já tem espaço lá. Pode seguir. E, por conta desse vídeo, né, que foi uma demanda do guia do estudante, né, a coordenação do curso de IBSI solicitou que a gente fizesse um material, a gente acabou criando um canal no YouTube. E a gente percebe como os nossos projetos de extensão precisam cada vez mais de canais de comunicação. E, além disso, a gente está construindo o site do Emílias, e a Gabriela vai falar um pouco do site do Emílias, e antes dela falar do site do Emílias, dela se apresentar também por que ela está aqui. Oi, meu nome é Gabriela, eu sou do curso de Sistemas de Informação. Eu entrei na faculdade no meio do ano passado. E logo depois que eu entrei, eu recebi um e-mail chamando para ser voluntária no evento do Ada Lovelace Day do ano passado. E eu vi, me interessei e fui pesquisar o que era o Emílias, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, então eu não tinha ouvido falar. Aí eu vi algumas ideias do Emílias, vi que a ideia principal era chamar meninas para computação e mostrar que o curso de computação no geral não é um curso só para meninos, é para meninas também. E eu me identifiquei bastante com isso. Então eu falei assim, vou ajudar no ADA e vamos ver o que vai dar. Aí depois do evento, eu continuei indo nas reuniões e fui participando e percebendo e vendo as ideias a mais que vão nascendo a partir das reuniões, os outros eventos que a gente vai fazer e tudo mais, e eu fui gostando cada vez mais do Emílias e me identificando cada vez mais com o projeto. E por isso eu acabei ficando como voluntária e estou ficando, e agora a gente já está planejando algumas coisas já. Eu estou junto com o Emílias planejando um mini curso para inclusão digital das funcionárias da faculdade, das funcionárias terceirizadas da faculdade, do pessoal da limpeza e tudo mais. E a gente já está começando a planejar também o Ada Lovelace Day desse ano. E cada vez mais eu vou me sentindo mais incentivada e mais atraída por esse projeto, porque ao passar dos eventos eu vou me identificando cada vez mais, porque eu vejo as ideias das outras meninas, eu vejo o que as outras meninas que são de computação falam também, e eu vejo que é uma coisa que a gente realmente precisa fazer e incentivar. Aí vou falar um pouquinho do site então agora. Basicamente, aquelas são as abas principais: o início, quem somos, mural, a agenda e as publicações. No início, a gente tem uma breve explicação do que é o Emílias. Quem somos, ele é dividido em 3 partes. É o sobre, que conta toda a história do Emílias, como a Silvia mostrou agora. Aí depois tem a equipe, que mostra a equipe atual e o pessoal que já passou pelo Emílias. E por final é a linha do tempo, que mostra realmente todos os eventos que já foram feitos com os álbuns das fotos que estão publicados no nosso Facebook. Aí no mural
a gente tem algumas notícias sobre a computação no geral e as mulheres na computação, e um destaque para o nosso canal no YouTube. Na agenda, a gente tem a nossa agenda dos próximos eventos que o Emílias está planejando. E em publicações, nós temos os artigos feitos pelas alunas e pelas professoras do Emílias. Obrigada, Gabriela. A gente tenta compartilhar a questão do Linha do Tempo, embora o Facebook seja um dos nossos canais, procurar coisas na Linha do Tempo do Facebook não é trivial, né? Então, o site mostrou necessário para a gente ter um registro histórico das nossas ações. E as publicações, elas surgem já em 2013, no primeiro evento, não necessariamente produzidas pelo projeto Emílias, mas publicações que surgem dentro de disciplinas, como metodologia de pesquisa, onde as estudantes motivadas pelos eventos do Emílias vão investigar a questão das mulheres na computação. A nossa presença do Facebook, eu gostaria, e eu tenho chance agora, né, de conseguir 1000 likes, porque tem mais de 20 pessoas aqui dentro, né? Essa é a nossa meta. E de mostrar que a gente vai ganhando visibilidade, e eu trouxe aqui a indicação das cidades, né, pessoas de quais cidades já curtiram a nossa página. E a gente vê, por exemplo, Maringá, Passo Fundo, Sertão, que é uma cidade próxima a Passo Fundo, né, que são das meninas que participaram da atividade na semana passada. Então, a gente mostra que um projeto de extensão tem um alcance muito maior do que a própria cidade onde nasceu, onde foi criado, né? Então, a gente está conhecido por aí. Isso também se deve à parceria com o Programa Nacional Meninas Digitais. Mas, quando eu fui ver essa presença, para preparar esses slides, né? Ok, eu sabia já que a maioria dos meus fãs seriam mulheres, mas eu gostaria que mais homens, né, ouvissem o que está sendo dito no perfil do Emílias e outros perfis que a gente compartilha, como Meninas Digitais, que é o Programa Nacional, como Cunhantã, que é o nosso projeto irmão lá em Manaus, o Cunhantã Digital, que são meninas digitais, né, em alguma língua indígena. A gente precisa compartilhar isso com todo mundo. Mas um ponto que me preocupou é que a maioria que curtiu é de 18 a 24 anos. E o nosso foco são adolescentes. O que eu consigo? Eu estou conseguindo atingir as minhas estudantes de graduação ou outras estudantes de graduação, mas eu ainda preciso fazer um movimento com as estudantes do ensino médio. Talvez seja entrar em outra rede social, talvez essa galera não esteja mais no Facebook, eu preciso aprender outra rede social. Ou os meus estudantes vão entrar, porque eu não gosto de redes sociais. Mas é um canal que a gente precisa para divulgar nossas ações. E depois de mostrar, né, um pouquinho da nossa história, fazer um convite para um evento que a gente tem amanhã. Nós queremos incentivar... hoje, Amanhã tem... É que a pessoa fez o slide ontem. É hoje, tá, gente? Dia 11 de abril é hoje. Desculpem. Daqui a pouco, na sala B204, convidamos principalmente as mulheres, porque existe uma premiação especial para equipes formadas exclusivamente por mulheres, né? Então, para sistemas de informação, engenharia de computação, mecânica, eletrônica, enfim, quem tiver uma ideia de sistemas embarcados para a internet das coisas, então, às vezes, você pode ser de outra área, né? Porque você enxerga a internet das coisas em outra área. E aí você pode montar uma equipe. Então, a partir das 5 horas, a gente vai falar um pouquinho dessa competição. E, para vocês registrarem aí na agenda, dia 10 de outubro, um Ada Lovelace Day bem diferente, tentando envolver toda a instituição. Quem é Ada? Né? Ada Lovelace é a primeira pessoa que escreveu um programa de computador. Eu gosto muito da história dela, porque ela escreveu esse primeiro programa de computador em parceria com um projeto de um homem. E é isso que a gente quer mostrar. Homens e mulheres trabalhando juntos, né? Tendo o seu talento reconhecido de forma igualitária, com equidade de gênero. É isso. Várias maneiras de fazer parte do projeto e nos acompanhe nos nossos canais de divulgação. Obrigada. Obrigada. Silvia, Gabriela, obrigada. Mais um projeto que
de longa data, né? Desde 2013. Professor Francisco, Departamento de Mecânica, por gentileza. A voz é sua. O professor Francisco não trouxe o aluno, né? Porque os alunos agora estão lá na Ecoville, então está um pouco difícil o fluxo. Esse deslocamento aí. Tem alunos que estão trabalhando, outros estão em sala de aula e daí fica complicado. Bom, eu sou professor do Departamento de Mecânica, especificamente lá eu trabalho na área de automação e vou tentar mostrar para vocês rapidamente o trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2010 na área de tecnologia assistiva. Eu intitulei aí Tecnologia Assistiva em Sala de Aula, porque nós trabalhamos com os nossos alunos, seja do técnico, graduação e pós. Ok? Próximo slide. Eu só coloquei esse slide aí para mostrar que a tecnologia assistiva é uma área de conhecimento, ela é interdisciplinar. Nós trabalhamos especificamente com pessoas com deficiência, principalmente crianças. E ali eu completaria, ela fala em termos de dar autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, e nós trabalhamos também desenvolvendo equipamentos no intuito da reabilitação da criança. Porque trabalhamos também com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, eventualmente médicos envolvidos nos projetos. Ok? Próximo. Bom, essa tecnologia assistiva ela foi inserida no departamento através de uma disciplina. E essa disciplina foi vinculada ao curso técnico de mecânica. Por que o técnico? Porque o pessoal técnico é operacional. E uma das condições dele ser aprovado na disciplina é apresentar um protótipo no final do semestre. Essa era a condição. Então ele teria que entrar para trabalhar. Tá? Próximo. Dentro dos requisitos, eu sinalizei o principal aí que eu colocava para o pessoal, que é a baixa mecanização. Então, embora a gente tenha um parque tecnológico razoável no departamento de mecânica, eu não queria que eles usassem máquinas. Né? Então, eles têm que desenvolver os projetos de tal maneira a não utilizar maquinários. Ok? Teríamos que ter casos vinculados a casos reais, né? E para isso nós teríamos que ter parceria com escolas. Próximo. A primeira escola nossa parceira foi a Associação Herciana de Campo Largo, em seguida foi a Escola SEMAI também de Campo Largo. Outras escolas vieram, porque uma fica contando para a outra, e daí a gente vai interagindo. Né? Hoje, efetivamente, nós temos duas parceiras, vou dizer, todas são parceiras, mas duas que a gente sempre se desloca e vai discutindo o caso, que é a Associação Herciana e a SEMAI de Campo Largo. Também famílias da comunidade, sabendo do nosso projeto, já vieram de atrás, e a gente procura atender na medida do possível. Né? Próximo. Então, nossa emenda da disciplina o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para pessoas com deficiência. Próximo. E aí eu vou mostrar para vocês alguns casos analisados, né, nesse período aí. Tá? O que era o caso e o que a gente estava propondo. Quem desenvolveu isso aí, basicamente, foram os alunos. Eu jogava o desafio para os alunos e eles desenvolviam e propunham a solução. Eu ia antes, antecipadamente na escola e conversava com os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, selecionava alguns casos, porque são N casos que tem na escola para serem discutidos. Selecionava um ou outro e daí traria para a sala de aula, levaria os alunos para a escola para conhecer o caso, discutirem com os profissionais de saúde, voltaria para a sala de aula e no período do semestre tinha que propor uma solução, se viável for, né, se seguro for, daí a gente levaria o equipamento de volta para a escola e seria testado na escola. Tá? Então, o primeiro caso que eu trouxe para vocês, de 2010, é o caso da Carol. A Carol ela tinha cardiopatia congênita, ela não conseguia engatinhar, e a ideia do fisioterapeuta é que ela pudesse engatinhar. Então, a gente teria que propor um equipamento que fizesse sustentação de tronco para ela. Tá? Próximo slide. Esse foi o equipamento proposto pela Piazzara em 2010, que a gente chama de engatinhador, né? Desenvolvido todo ele em PVC, né? e utilizado daí pela escola. Próximo slide. Esse é o caso Cauã. O Cauã ele tinha uma diplegia cruzada, ou seja, ele tem uma paralisia no braço esquerdo e na perna direita. Para ele seria um pouquinho mais trabalhoso o nosso contexto de desenvolvimento, porque o fisioterapeuta queria que ele engatinhasse, que ele ficasse em pé e caminhasse, que ele não estava fazendo nenhuma dessas atividades. Tá? Por próximo. Então, para ele, inicialmente, eu trouxe esse slide para mostrar para vocês o seguinte, ó, esse aí foi desenvolvido uma primeira tentativa de um equipamento para que ele pudesse sustentar o tronco e engatinhar. Para o fisioterapeuta, ele fica na posição de gatas, esse é o termo que o fisio usa, e não deu certo, entendeu? Aí a gente usou uma forma de bolo, né? Existem umas rodinhas ali embaixo, só que a área era muito pequena para o tronco da criança, então ele não tinha estabilidade. Isso é recolhido, então não fica dentro da escola, e na sequência a gente vai trabalhar em cima para que seja aprimorado a ideia. Tá? Então, próximo slide. Aí já mostra os 3 equipamentos desenvolvidos. Então, lá no canto superior esquerdo, lá está o engatinhador. Esse engatinhador foi desenvolvido por um aluno da engenharia mecânica, como trabalho de TCC.
Na parte inferior ali, já o pessoal da disciplina de tecnologia assistiva do técnico desenvolveu uma mesa que chamou de mesa eretora, para possibilitar que a criança ficasse em pé. E ali do lado direito, foi também um TCC de engenharia mecânica, foi feito para ele um andador. Ok? Próximo. Essa aí também foi um projeto bastante interessante. Os projetos em si eles vão evoluindo ao longo do tempo. Ok? Então, esse aí foi uma mesa eretora, a ideia seria que a criança ficasse sentada e também em pé. Aqui no canto superior direito, vejo que a gente tentou, ou criou um protótipo usando metalon, que é um metal, só que metal precisa de solda, esse tipo de coisa, a gente abandonou a ideia e já começou a migrar para o PVC. Né? Próximo. E depois de 3 anos, evoluindo o equipamento, nós chegamos nessa mesa que nós chamamos de mesa estabilizadora. Então, aí possibilita que a criança fique em pé e desenvolva suas atividades. Ok? Próximo. Esse aí é um projeto bastante interessante, já é para adulto. Né? O Marco Aurélio ele não tem a estabilidade estática, então, no caso, aí, no canto superior direito, ali, feito também em metalon, os alunos do técnico desenvolveram um andador, esse andador ele usa em casa hoje. E embaixo, né, no canto esquerdo, ali a gente começou a iniciar uma dissertação de mestrado, de uma aluna minha que era terapeuta ocupacional. Tá? Então, a ideia era desenvolver um andador para adulto, com sustentação de tronco. Então, aí foi feito o primeiro ensaio dentro de uma escola. Próximo. Aí já é o projeto da aluna, depois de ela feito os testes clínicos e até defendido o mestrado, a gente fez o equipamento e o pessoal do Rio de Janeiro aí ficou sabendo, e daí solicitou o projeto, e a gente mandou para eles, e eles daí está o rapaz que está do lado ali, tem o pai sofreu um AVC, daí está usando o equipamento lá. Próximo. Esse projeto também foi interessante, foi solicitação de uma professora da escola especial. Ela queria que o Diego, que é aquele slide do canto superior esquerdo, ele adquirisse uma postura adequada para desenvolver as atividades. Então, a gente estudou todos os tamanhos de cadeiras do mercado e, a partir desse dimensional das cadeiras, a gente desenvolveu uma mesa para que a criança pudesse exercer atividade. Próximo. Esse também foi um caso muito interessante, levou 3 anos para chegar no produto final. No caso do Matheus, o físio ele queria que eu projetasse uma cadeira customizada para ele que ele pudesse ficar numa posição adequada. Fizemos esse primeiro projeto, ele não tinha regulagem nenhuma nesse primeiro projeto. Vai para o próximo. Nesse aí já fizemos uma cadeira para essa menina. A maioria dessas crianças elas têm deficiência intelectual acentuada. Tá? Então, nesse caso aí já tinha regulagem de encosto, e já tinha regulagem de altura de pés. Próximo. E aí foi o nosso produto final depois de 3 anos. Ó. Aí eu já tenho uma cadeira que tem a possibilidade de regulagem de profundidade de encosto, a inclinação do encosto, de pés. E aí eu trouxe 2 slides, porque o mesmo projeto pode servir para crianças diferentes, com situações diferentes. Né? Aqui no caso do rapaz ali, ele tem uma escoliose muito acentuada que levou a encurtamento de membro. Então, o projeto é o mesmo, a única coisa que ele proporcionalmente é desenvolvido aquilo para aquela criança, como se fosse customizado para ela, mas partindo de um projeto já padrão. Ok? Próximo. Aí o caso de uma criança da comunidade que foi atendida, ela também não tinha um equilíbrio estático, foi desenvolvido um andador para ela. Próximo. Nesse caso também é uma criança da comunidade, que é a Tayane, ela sofreu uma cirurgia de quadril, então o que o físio queria é que ela tivesse uma mesa para que ela pudesse desenvolver as atividades, ela ficaria 6 meses acamada, né? Então uma mesa para desenvolver atividades e um suporte para a perna ali para facilitar principalmente o banho da criança. Próximo. Esse foi um outro projeto desenvolvido, a ideia inicial é que a criança ela pudesse andar na piscina, né? Mas acho que o grande valor desse projeto foi dar a independência da criança, no sentido dela ficar sozinha, sendo sustentada pelo equipamento na piscina, para que uma terapeuta ocupacional possa desenvolver as atividades de piscina. Próximo. Aí são projetos mais simples, ó, uma professora solicitou lá para a gente uma calha de Bosch, né? Então a gente fez aí com possibilidade de regulagem de altura. Quando a gente fala a gente fez, eu jogo isso aí para a piazada, eles vão trabalhando em cima. Daí a gente vai batendo um pouquinho aqui, batendo lá e chega no produto final. Tá? Próximo. Aí a professora utilizando lá com os alunos. Né? Próximo. Esse aqui já envolveu o pessoal de mecatrônica, até agradeço aí principalmente o professor Bira, lá do departamento de eletrônica, então ele orientou 2 alunos de TCC, eu também trabalhei em cima na parte mecânica, e aí a gente fez uma cadeira automatizada para crianças com tetraplegia. Tá?
Então, a ideia do equipamento é tirar a criança da posição sentada e colocar na posição ereta. Nesse caso, a gente chama de posição ereta ainda, porque esse equipamento ele foi para 3 escolas especiais para ser avaliado pelos fisioterapeutas. E uma coisa que eles queriam é que a criança tivesse todo o peso sustentado pelos membros inferiores, o que não acontecia aí. Tá? Então, o próximo, nesse caso aí, então existe toda uma eletrônica e um software agregado que faz isso. Ou manualmente o físico coloca a criança em qualquer posição, da posição sentada para a posição ereta, ou ele faz de forma automatizada, programando um tempo. Okay? Próximo. Esse aí, daí foi já um aluno de engenharia mecânica, foi o TCC dele no semestre passado. Ó. Veja, então aqui nós conseguimos, aí no terceiro slide aqui do canto direito, fazer com que a criança fique em pé, totalmente em pé. Então todo o corpo é sustentado pelos membros inferiores. Logicamente, se o Bira ver esse equipamento, ele vai ficar bravo comigo porque eu não usei a eletrônica nem o software. Eu coloquei um macaco, sanfona de um carro ali, para fazer todo o movimento. Entendeu? Então foi simplificado. Depois vocês vão saber por que a gente tenta simplificar isso aí. Né? Próximo. Aqui já foi uma dissertação de mestrado de uma aluna minha também. A gente chamou isso aí de unidade terapêutica domiciliar. A criança é sustentada por elastômeros. E depois a gente chamou esse equipamento de andador engatinhador, porque ele tem as duas possibilidades. Ele pode fazer com que a criança fique em pé ou engatinhe também. Próximo. Esse slide aí, eu posso até mostrar uma tecnologia que foi feita, uma adaptação que foi feita para essa criança. Essa criança é tetraplégica, ela tem o cognitivo preservado. Inclusive, essa criança aí, ela se comunicava assim, o sim dela, ela jogava beijo, o não, ela mostrava a língua. Então, daí a professora tinha que fazer as perguntas, quer ir no banheiro, se está cansado, se quer remédio, lá. E daí, o que a gente fez? Um professor aqui do departamento de informática, o professor Charão, já aposentado, ele desenvolveu com um aluno dele esse ETM, que é um emulador teclado e mouse. Né? Ele permite essa comunicação da criança com o computador. Nesse caso aí, a gente estava tentando pegar o som através do beijo, não foi possível, o beijo dela é muito baixo. A gente poderia desenvolver um amplificador eletrônico e acoplar ali entre o microfone, mas você começa você soluciona, mas também complica, né? Porque mais no interior do estado, sei lá, qualquer outra região mais carente, você não tem a possibilidade de ir lá e comprar um componente eletrônico. Então, no caso dessa criança aí, nós desenvolvemos um hardware que ela acionava, ela tinha um movimento voluntário de cabeça, que era lateral para o lado direito, e a gente desenvolveu um hardware, através de um chaveamento, que ela acionava o software via esse movimento de cabeça. Então, esse software ETM, inclusive, está no nosso site, depois podem ter acesso, pode baixar, é gratuito. Serve para pessoas que têm AVC também, né? A gente está envelhecendo, tá? Ou pode eventualmente sofrer acidentes. E eu quis mostrar mais no sentido da gente hoje desenvolver a tecnologia assistiva no sentido do desenvolvimento do hardware. Ok? Próximo. E aí é um exemplo. Aí são 2 crianças que são tetra e com o cognitivo preservado. Então, a criança, primeiro, lá do lado esquerdo, ela consegue ter um movimento voluntário do pé direito, e ali está a professora ensinando ela a utilizar o hardware. Né? E a criança aqui do lado direito, ela já tem um movimento do pé esquerdo. Né? É outra criança, e aí a gente já fez um suporte com relógio de altura, tal, para adaptar, porque essa criança já entendeu o mecanismo. Daí é adaptado ali e ela vai acionando o software com o pé. Próximo. Esses são alguns projetos que estão em desenvolvimento esse semestre, com a turma de tecnologia assistiva. No caso dessa criança aí, ela vai usar a mesa estabilizadora que a gente já desenvolveu. Só que ela não tem o controle de cabeça, a cabeça dela cai. Então a gente está desenvolvendo agora um suporte para que sustente essa cabeça. E vamos tentar fazer com que esse suporte ele seja daí um acessório à mesa estabilizadora. Ok? Próximo. Esse foi um projeto da turma anterior de tecnologia assistiva, que a gente fez com uma criança. Esse rapaz aí, ele tem uma deficiência intelectual severa. A gente fez a cadeira e nesse semestre está fazendo alguns ajustes. Ajuste de cabeça, ajuste de tronco, ajuste dos pés. Né? Então isso é feito. Então é recolhido o equipamento, a nova turma que está entrando agora, trabalha em cima, volta novamente para a escola. Próximo. Esse é um outro projeto, aí é uma aluna de engenharia mecânica que está entrando como voluntária. A gente vai desenvolver uma mesa de atividades para essa criança, inclusive com a possibilidade dela trabalhar com símbolos magnéticos. Então, esse que está sendo desenvolvido agora. Okay? Esse é o nosso laboratório de assistiva, que fica lá no Ecoville. Né? Então, vocês vejam que ali pela foto aqui do lado direito, ela é muito equipada. Né? E eu acho que é um exagero ali, aquela furadeira de coluna ali, está um exagero, mas não precisamos de nada para desenvolver os equipamentos, ou quase nada. Próximo.
Essa é a primeira turma. Todos os equipamentos desenvolvidos que a gente teve a viabilidade de deixar na escola com segurança, esses equipamentos são doados para a escola. Então eles ficam na escola e os fisioterapeutas vão dando retorno para a gente. Qual que é o comportamento dele? Ou a gente, no semestre seguinte, aprimora, de repente nem tira da escola, mas aprimora, vai com uma outra versão, ou até mesmo retira para fazer algumas modificações. Próximo. Nós somos certificados pela Fundação Banco do Brasil, que reconhece o que nós fazemos como tecnologia social. Isso já fomos certificados em 2011, 2015. Tá? A Fundação ela exige que de fato a tecnologia esteja sendo usada. Então, funcionários do Banco do Brasil, eles visitam as escolas que a gente trabalha e verificam o uso dessas tecnologias e conversam com os profissionais que estão lá dentro. Próximo. Bom, daí existe esse site aí. Esse site aí, ó, ele está hospedado no DAMEC. Então, se você colocar no Google lá, Departamento Acadêmico de Mecânica, e dentro do Departamento de Mecânica existe lá um ícone chamado Tecnologia Social, Tecnologia Assistiva. Por que foi criado esse site aí? Vamos só pegar essa página inicial. O Matheus, faz favor aqui para mim. Ó. Esse primeiro quadrinho aqui do lado direito, aqui, ó, eu não leia mais ali. Leia aqui embaixo, leia mais aqui. Ó. Isso. Aí um exemplo de um grupo de jovens, esse grupo de jovens lá da Astorga, eles foram para as escolas especiais e escolas regulares e verificaram as crianças que usavam cadeira de rodas. E daí foram as empresas de material de construção, arrecadaram material e construíram as mesas para essas crianças. Né? Então aí demonstra que o projeto está andando. Né? Se quiser baixar um pouquinho aí só, então aí é uma escola regular, um aluno que foi atendido, e aí já é uma escola especial com um aluno sendo atendido. Ok? Uma ação voluntária deles lá. Mas o principal que eu queria mostrar para vocês aqui entra em downloads para mim, faz favor ali. Isso. Então, aqui está a nossa comunicação com a comunidade. Né? Nós chegamos até o desenvolvimento e como é que nós podemos repassar isso para a comunidade. Então, essa foi a essência do site, é isso aí. A gente poder realmente mostrar para ele aquilo que nós fizemos e fazer com que os pais ou a própria escola possa reproduzir. Então, para cada equipamento que a gente viu viável, que a gente discutiu, realmente que está seguro e está atendendo às necessidades da escola, a gente criou manuais. Tá? Se puder só rolar para mim esse manual aí, faz favor. Ó. Então, aí nesse manual a gente apresenta o produto, subdivide o produto, pode ir andando, pode ir mais. A gente mostra aí o que precisa em termos de componentes e ferramental, e aí isso pode passar rapidamente, pode ir andando. E aí todo o passo a passo para você chegar no produto final, que é a nossa mesa. Tá? Isso passo a passo. Então isso a comunidade ela pode reproduzir. Você pode selecionar um outro para mim ali, faz favor? Um outro equipamento, se voltar lá no início. Downloads. Se você pegar para mim ali a mesa estabilizadora, aqui embaixo já, está aqui embaixo. Ó. Mesa estabilizadora, mais um pouquinho, é isso aí. Ó, então você veja, nessa mesa aí ela levou 3 anos para chegar nisso aí. Então, os alunos que participaram. Então, aí eu tenho alunos do técnico, embora a disciplina até hoje esteja no técnico, mas eu tenho alunos do técnico, eu tenho alunos da engenharia, eu tenho alunos de mecatrônica, eu tenho alunos de automação. Né? Tem manuais aqui que eu tenho alunos de mestrado, aluno de doutorado participando, entende? Desenvolvendo esses equipamentos, ok? Pode fechar aí para mim, Matheus. Só passa aquele vídeo para mim rapidinho, só para mostrar ali. Vocês podem sair daí, Matheus, da apresentação. Isso. Aí eu trouxe isso aí só para vocês terem uma noção dos equipamentos. Pode tirar o som, pode tirar o som. Então aí no caso do andador, ela está dando independência para a criança. Né? Então o professor não necessita de outra pessoa para segurar a criança, coisa parecida, para desenvolver as atividades, até mesmo terapeuta ocupacional. Pode ir adiantando para mim, Matheus? Pode adiantar mais um pouquinho. Aí, ó, esse é um andador que a gente fez para uma criança que não tem equilíbrio estático. Inclusive, essa criança era atendida para minha aluna de mestrado, que era terapeuta ocupacional. E aí está lá no Barigui. Então, a gente está usando lá no Barigui e testando equipamento lá. E o Barigui é símbolo de modismo. Né? Então, o pessoal achava que era um brinquedo que a criança estava utilizando lá. Né? Pode passar mais para frente, mais um pouquinho. Aí nós abrimos a parte de frente do equipamento para a criança poder chutar bola. Aí, nesse caso, ele está com a mãe dele. Okay. Aí tem um cinto de segurança e tal, para dar suporte, segurança para a criança. Pode passar mais. Aí um exemplo daquele engatinhador. Esse engatinhador não foi feito para essa criança tem síndrome de Down.
Segundo o fisioterapeuta, a criança com síndrome de Down ela tem preguiça de engatinhar, então ela sai da posição sentada já para a marcha, isso traz prejuízo para ela, então ela precisa engatinhar. Nesse equipamento aí não foi feito para essa criança, dá para se perceber isso, porque ela pode colocar a mão embaixo da rodinha. E isso eu falei para os professores lá, mas eles usam e né, não tem jeito. Esse já é o projeto de mestrado. Né? Aí aquele andador com sustentação de tronco, né, por elastômeros, pode passar. Uma outra criança utilizando. Aí aquela criança usando o software do ETM, através de um hardware desenvolvido para acionar pelo pé. Ó. Ela está usando o pé direito, né, para acionar. Ela tem o cognitivo preservado. Pode passar, Matheus? Aí a outra criança usando o pé esquerdo. Ok. Pode passar, Matheus. Pode ir adiantando. Aí. Esse equipamento foi um equipamento feito para pessoas adultos, cadeirantes, que são paraplégicos, para que eles possam utilizar o equipamento no banho. Tá? Então, a parte mais crítica do equipamento é ele fazer a transferência dele para o equipamento. Então, existem casos que a gente precisa verificar se é seguro ou não. Então, o pessoal pergunta muito se o PVC resiste. Né? A gente fez um ensaio de laboratório, está aplicando 250 quilos em cima desse equipamento e verificando o comportamento das conexões dos rodízios. Ok? E daí a gente joga um coeficiente de segurança, aí, que a gente estipula, no máximo, uma pessoa com 80 quilos utiliza o equipamento. Tá? Eu acho que é isso aí. Tá? Agradeço o convite da Ivone, do Paulo, né? Agradeço também ao Departamento de Mecânica pelo apoio que nos deu. O pessoal aqui do campus, principalmente o Irineu, que é da manutenção, que nos ajuda muito na parte de marcenaria que a gente precisa, estofaria, serralheria. Então, sem a ajuda desse pessoal, a gente não consegue. E aos alunos que se empenham e correm de atrás. Ok? Isso aí. Obrigado. Obrigada, professor. Eu vou assistir 10 vezes a sua apresentação, eu vou me emocionar em todas elas. Né? Impressionante. Trabalho sensacional. Né? E eu esqueci de comentar que tem coordenadores aqui na nossa reunião, no nosso evento hoje. Então, o exemplo do professor Francisco foi de uma disciplina extensionista. Então, como a gente tem aquela preocupação agora de colocar os 10% na matriz, né, curricular, fica como um exemplo também de como que a gente pode efetuar isso dentro das disciplinas. Assim como o do professor Christian, que é um TCC extensionista, né, e que também poderia pensar numa possibilidade para a colocação da matriz curricular. Né. Então, agora eu passo a palavra para a professora Maclóvia e o Felipe Pinheiro, que é o aluno que vai fazer a apresentação, então, do nosso último projeto da tarde. A palavra é de vocês. Então, boa tarde. Eu vou apresentar o meu projeto de extensão, que já iniciou em 2014, que foi junto com o Asilo São Vicente. Eu tive primeiro 2 alunos que trabalharam no projeto. Depois o Felipe veio na sequência. Tem que falar que ele é meu aluno voluntário. Isso que é muito importante, viu? Voluntário, me ajudou demais, participou muito do projeto. Vou passar, então, a palavra a ele, que ele é o rei da ação. Boa tarde a todos. O projeto, eu sou Felipe Pinheiro, sou do curso de Engenharia Elétrica aqui do Cefet. Cefet não, UTFPR, né? A gente está acostumado. E eu comecei vendo a universidade pelo olhar da extensão. Eu morava em Antonina e eu fazia o curso técnico lá, quando então Cefet já desenvolvia projetos com o Fundo de Amparo do Trabalhador lá no município. Então eu comecei a ver a universidade por meio desse olhar que é a atividade extensionista. E aí vim para a universidade e a professora Maclóvia já me acolheu. Né? Mas, ao mesmo tempo que eu era voluntário da professora Maclóvia, eu era bolsista do programa de educação tutorial com o professor Antônio. Ele fugiu porque eu ia fazer uma brincadeira com ele, mas agora ele é imortal da Academia Paranaense de Contabilidade. Né? Então, é sempre bom ter um orientador imortal. Então, o que é o caso do projeto elétrico sustentáveis? Pode seguir para a primeira. Então, o asilo ele foi fundado em 1926, né, pelo presidente do Estado da Província do Paraná, Caetano Munhoz da Rocha. Em 2009, a administração da casa passou a ser realizada pela Organização Não Governamental Ação Social do Paraná. E em 2013, se eu não me engano, a professora Maclóvia, então, conhece o asilo por meio da... Foi 2013? Conhece o asilo por meio
de uma necessidade de atendimento, porque o asilo estava em situação precária, os bombeiros queriam embargar o prédio, havia uma série de problemas, inclusive agora a RPC está fazendo uma campanha para poder ajudar o Asilo São Vicente. Que a gente achou que ia pegar fogo e pegou, né? Nós achávamos, na época, nós já discutimos essa questão do problema de incêndio, do problema que já havia no projeto elétrico predial, no projeto estrutural, e, de repente, o acidente acontece quando nós concluímos o projeto de extensão e estávamos à procura de patrocínio para poder executar o projeto. Então, também, quem quiser doar, a RPC está fazendo aí uma campanha muito grande de doações. O asilo ele atende preferencialmente senhoras, atendia senhoras e senhores até 2009 com deficiência mental e que estavam em situação de vulnerabilidade de rua, né? E, a partir de 2009, passou a ser uma casa somente de senhoras. Os senhores, os homens, foram transferidos para o asilo do Tarumã, e aí o prédio passou por uma série de reformas administrativas, e dentro dessas reformas, então, o asilo ele procurou parcerias. E a professora Maclóvia, na época, se prontificou, então começamos a parceria para elaborar o projeto elétrico predial, criar uma série de ações voltadas à conscientização e à mobilização para a segurança no trabalho também. Porque a discussão que havia era, nós fizemos a manutenção até aqui, a manutenção preditiva, né? Preditiva, porque não predizia nada. Dessa forma, então, nós vamos continuar fazendo assim. Só que o acidente aconteceu agora, como nós prevíamos. Pode seguir para a próxima lâmina. Então, o atendimento dessas senhoras lá possui 2 agravantes. O primeiro, o fato de não atenderem as faixas preferenciais de idade para o mercado contratador. Então, essas pessoas foram excluídas do mercado de trabalho e hoje precisam dessa atenção da sociedade civil para o seu atendimento de vulnerabilidade. As deficiências físicas e mentais que estabelecem desde a juventude, em muitos casos, o tratamento familiar, né? Então, as famílias, elas abandonam essas pessoas e, em condição de vulnerabilidade, o Estado, então, assume a responsabilidade por até uma questão legal. Pode continuar. Dado a vulnerabilidade dessas senhoras, a precarização das instalações, porque apesar de ser particular e elas terem uma contribuição mensal, ainda assim é uma instituição de caridade e necessita de apoio governamental, então os recursos são muito pequenos para poder atender o número de senhoras que estão lá hoje, né? Então aí tem algumas lâminas com as fotografias dos espaços. O único espaço totalmente reformado é esse da capela, porque foi uma ação da paróquia, né? Mas os outros espaços estão em processo de reforma, inclusive com a Casa Cor, projeto da Casa Cor e o FAS. Pode seguir. Então, aí nós começamos a estudar. Se o asilo necessita de uma reforma do projeto elétrico predial e do projeto estrutural, como que nós podemos reformar esse prédio de modo a reduzir custos e diminuir a emissão de carbono? Porque na época nós já estudávamos também o alto impacto da geração da emissão de gases do efeito estufa em projetos prediais que utilizavam modelos convencionais de tecnologia. Então, o desenvolvimento de projetos civis, na discussão, essa discussão depois eu vou apresentar um dos ganhos, ela entrou para um termo de referência da Petrobras. O desenvolvimento de projetos civis não pode mais apenas discutir o uso de tecnologias eficientes. Tem que discutir tecnologias eficazes, ou seja, que sejam aplicáveis, na medida em que atendem à qualidade ambiental como pré-requisito para a qualidade de vida nos espaços urbanos e rurais. Pode seguir. A partir daí, nós percebemos que o TFPR poderia, com esse projeto de extensão, contribuir para a inclusão social das senhoras, na medida em que iria propor melhorias para as condições estruturais do prédio. Então, fizemos o projeto elétrico predial e começamos a estudar que tecnologias de fontes renováveis nós poderíamos aplicar para a geração de energia, né, e tornar um sistema autônomo. Sistema autônomo não, mas ele seria um sistema interligado à rede, mas autônomo no sentido que iria produzir energia e iria ter um débito com a rede. Pode seguir. As ações, então. No primeiro momento, aconteceu a troca de saberes dialética entre a universidade e o asilo, né? Nós sempre devemos pensar que a universidade não produz conhecimento, a sociedade civil produz conhecimento. Nós estamos na sociedade civil com uma interação dialética para que esse conhecimento consiga aparecer. A extensão, ela é o contato da universidade com a sociedade civil, o contato direto. Por isso ela tem que ser valorizada e não pode ser a prima pobre, né, dentro das nossas ações institucionais. As atividades de ensino por meio do desenvolvimento de videoaulas, com recursos educacionais abertos, ou seja, nós íamos lá, levávamos o vídeo e mostrávamos para ele, isto é o que vocês estão desenvolvendo em termos de manutenção predial. Isto é o que vocês devem desenvolver para prevenir acidentes no trabalho. Pode seguir. Ali, só volta um pouquinho na última lâmina. Ali tem uma fotografia, a gente imagina um asilo, né?
o asilo como uma casa. No entanto, ele tem alguns aspectos do projeto industrial. Por exemplo, uma cozinha industrial para atender a alimentação dessas senhoras. Tem que ter espaços, tem uma lavanderia muito grande, que foi onde aconteceu o acidente, né? Nós já tínhamos feito termografias dos quadros de energia. Na época era o bolsista Sidney que fez todas as termografias e chegou a essa conclusão. E esses espaços, então, precisavam de uma análise um pouco especial, porque no projeto elétrico, a demanda que o prédio tinha na época não era adequada para a demanda que deveria ser instalada, inclusive toda a infraestrutura. Pode seguir. E, na terceira ação, as atividades de pesquisa por meio da replicabilidade de tecnologias. Então, nós teríamos que fazer todas as etapas, a parte de ensino, com os recursos educacionais abertos, a parte de extensão, que era o projeto como um todo, e a parte da pesquisa, que era para encontrar tecnologias baseadas nos mecanismos de desenvolvimento limpo, que eram do protocolo de Kyoto, que expirou em 2012, agora está voltando. E daí, então, estudar como a energia solar, a arquitetura e iluminação zenital, aquela no topo do prédio, né, e mecanismos de redução do impacto na estrutura predial, poderiam ser aplicados num prédio de tombamento histórico. Dessa pesquisa surgiu o meu TCC, que é exatamente com isso. Como replicar tecnologias, fontes renováveis, por exemplo, energia solar em prédios tombados. A gente sabe que o projeto estrutural não comporta determinadas tecnologias, determinadas formas, né? Então, isso acabou virando meu TCC. Mas pode seguir. Aí, a partir disso, tivemos alguns ganhos já iniciais. Além do projeto, que já era uma devolução que o asilo precisava para poder correr atrás do apoio e patrocínio para fazer a reforma, nós fomos convidados, então, pela Petrobras para fazer parte de uma publicação, que Clima, eram os volumes do Clima, Práticas de Adaptação, que era exatamente um estudo sobre as contribuições para a geração de energia renovável no contexto do desenvolvimento regional. Por quê? Porque a Petrobras utilizaria esse conhecimento que lá foi desenvolvido, né, as adaptações prediais, para fazer seus termos de referência para os projetos do programa Petrobras Socioambiental, que hoje é a maior carteira de investimento, de patrocínio, aliás, não de investimento, em projetos socioambientais da sociedade civil. Pode seguir. Então, aí tem algumas lâminas, né? Pode passar essas imagens. É porque esse slide... Ah, sim. Então, nós tivemos uma série de parcerias, eu vou comentar no final, mas tem uma série de... Essas lâminas que nós passamos eram imagens que era para um congresso mais aplicado, né? Então, como nós estávamos numa linha de pesquisa um pouco mais aplicada, nós levamos essas lâminas, mas aqui nós podemos continuar já para as considerações. Então, considera-se que as atividades extensionistas permitem concretizar a união entre teoria e prática na velocidade dos acontecimentos. Isso também foi para aquele termo de referência, para aquela publicação da Petrobras. O homem equipado tem condições de enfrentar as adversidades da ciência e da tecnologia, e as universidades, com seus equipamentos, projetos e lei, devem proteger o ser idoso e proporcionar qualidade de vida e inclusão como espaço amplo de livre combate e comunicação. A gente sempre imagina a universidade como um ser isolado, né, um ser intangível. Talvez essa era a ideia da universidade moderna. A universidade pós-moderna já não pode mais pensar dessa maneira. Tá certo? Nós tivemos vários apoiadores, o professor Antônio Ivan, do Departamento de Engenharia Elétrica e Automação, de Eletrotécnica, perdão. Nós tivemos também o apoio do EMAL, que era o escritório de arquitetura lá do Ecoville, né? E o apoio da Demadan, que é a Associação de Defesa e Meio Ambiente de Antonina, na figura da Eliane Boldrini, que nos forneceu, inclusive, esse espaço para nós replicarmos tudo que nós desenvolvemos lá em termos de atividade extensionista. Quero complementar mais alguma coisa, professor? Acho que seria isso. Tá certo? Eu só queria fazer um aditivo que talvez as pessoas não percebam, mas a atividade de extensão, ela enriquece muito o currículo. A gente fala sempre da atividade de extensão como uma atividade extracurricular, né? Mas ela enriquece muito o currículo. As empresas, os empreendedores, eles têm uma visão um pouco diferenciada das pessoas que têm dentro da sua formação a atividade de extensão, diferente da pesquisa e do ensino, que são aplicados a outro contexto, né? Dos dois bolsistas que estiveram com a professora Maclóvia na parte de ensino com o Red Rea e depois na parte de extensão, o William e a Graciele, os dois hoje já estão no mercado produtivo, né? Na Furukawa e na Volvo. Exatamente por isso, porque quando fez a análise do currículo, ele disse assim, bom, ele tem a extensão no currículo. Então, ele dá essa valorização para quem importa. Eu também, quando fui fazer minha entrevista, fui aceito porque era extensionista. Hoje mesmo eu estou em horário de trabalho. Aí eu fui conversar com a minha chefe e falei, tem uma atividade de extensão, né? Tem um evento de extensão, eu achava que era um evento pequeno, não sabia que era tão grande, né?
E falei para ela, e eu poderia, né, você me dispensa para eu poder participar? Não, claro, eu vi na universidade o trabalho que é a extensão, eu vi quando eu era acadêmica também lá na engenharia civil, o que é essa atividade. Então, hoje eu estou em horário de serviço, então tenho que fazer uma propaganda aí do Porto de Paranaguá, mas esse é o grande retorno que a gente tem, poder auxiliar a sociedade civil, tornar a universidade um espaço tangível, né, e ser o agente comunicador com a sociedade. Obrigado. Maclóvia, Felipe, muito obrigada pela participação, pelas palavras. Né? Eu espero que os professores tenham aproveitado bem o momento, eu acredito que vocês também. Eu vou encerrar, não, né? Eu vou abrir para perguntas e questionamentos de vocês, então eu gostaria que quem tivesse alguma pergunta para os professores, por favor, pode se pronunciar. Ou para os alunos também, né? Afinal de contas. Por favor. Professora Suzete, do Dadim. Nós estamos gravando, então, por gentileza. Para o professor Christian, vocês não conhecem o filme do cineasta curitibano, o Curitiba Zero Grau? Não passaram para as crianças, não fizeram comentário, porque esse filme, ele fala, são 3 histórias paralelas, né? Uma das histórias é de um carrinheiro e sua família, né? E outra história é de uma pessoa, de uma família que vem do interior do Paraná e está sem colocação, e um motorista de ônibus é que acolhe a família. Então, são histórias bastante pertinentes, assim, e que marcam a periferia, sabe? E são histórias bem comoventes, reais, com pessoas aqui da comunidade mesmo. Então, talvez esse filme possa trazer um pouco de valorização daquilo que vocês estavam dizendo do cinema nacional, mas do cinema paranaense, porque o cinema paranaense tem bastante pronunciamento, não tem muita projeção, né? Mas e esse filme, se não me engano, esse foi premiado na Polônia, me parece, por causa da questão local, né? Então, seria interessante, talvez, num próximo evento, né, colocar o debate dessa produção. Tá? Professor, quer fazer algum comentário? Porque as alunas já concordaram lá, já fizeram assim, ó. Trazer esse contexto local, né, sair um pouco desta roda, né, e mostrar o que está por trás de alguns filmes, né. A gente até teve a oportunidade, numa dessas escolas, um dos professores, ele estudava cinema, então ele também pôde ajudar como professor da escola, mas também aprofundando sobre algumas questões que estavam por trás da própria produção do filme, né. Professor Paulo Apelles, eu vou pedir só para falar no microfone, porque nós estamos gravando. Boa tarde a todos. Vou fazer uma pequena pergunta, e eu gostaria, se vocês pudessem ser sucintos, por causa do horário, para os 4. A grande discussão é a questão da extensão nos currículos. Existe uma lei para isso. Eu queria perguntar para vocês, e não com viés no sentido, já que vocês são extensionistas, mas qual a visão de vocês sobre essa obrigatoriedade de ter os 10%? Vocês acham que é uma ideia boa, não é, dificulta ou não? Eu sei que esse tema, nós ia ficar a tarde toda para conversar, mas eu gostaria de aproveitar o evento só para escutar um pouco de vocês nesse sentido, né? E não é no sentido de porque vocês têm uns bons projetos, que isso tenha de ser realizado para vocês nesse sentido de vocês defender, mas eu queria escutar alguma coisa aproveitar o evento para isso. Já que nós estamos com alguns coordenadores aqui, eu quero agradecer aos coordenadores de curso que estão presentes. Bem, para quem faz extensão, é fácil, né? Porque a gente já tem essa experiência.
Eu acredito que essa obrigatoriedade vem porque, provavelmente, as universidades, em geral, estão conversando pouco com as comunidades, né? E, na minha história acadêmica, eu só me motivei quando eu vi um resultado para alguém fora da universidade. Eu descobri a computação no 2º ano de faculdade, no 3º, 4º período, quando eu descobri a informática na educação, e a primeira pessoa que eu pensei foi numa prima, que era uma criança na época, e odiava estudar. E eu via que, poxa, talvez com a informática na educação eu consiga mostrar para ela um jeito de que é muito legal estudar, né? Então, eu acho que é um exercício de reflexão, eu entendo como um convite de exercício de reflexão para que o que é que eu faço dentro da minha sala de aula que eu poderia compartilhar com a comunidade, né, de modo a melhorar a vida dessas pessoas. Ou de modo a mostrar para elas o que é o trabalho de um engenheiro mecânico, de alguém que trabalha com computação, do profissional de educação física. A gente vai também quebrando alguns estereótipos de algumas profissões, de algumas atuações. O trabalho que a Natasha e a Heloísa fizeram de apresentar o que é a universidade, né, como a gente entra nessa universidade, quem é que pode entrar nessa universidade, quebra muitos mitos. Então, já é um movimento muito interessante. Eu acho que só o hashtag tecnológica já é uma grande experiência que a gente tem, né, de abrir as portas para a universidade. Então, acho que o TFPR ela não deve se assustar com essa demanda. Eu acho que a gente já tem muito aprendizado a compartilhar, né, e só convidar outras pessoas que têm muito potencial, né, para a gente apresentar essa universidade para a comunidade. E um ponto importante que o Christian colocou, às vezes as escolas não nos recebem, né, num trabalho de extensão. Talvez a gente também tenha que fazer um movimento de, antes de oferecer alguma coisa para essas escolas, tentar identificar qual é a demanda da escola, né? A gente está oferecendo algo que eles não precisam, mas eles precisam de outras coisas. Então, acho que exercitar esse diálogo também é bastante importante. Bom, eu também concordo com o Christian, no sentido que a extensão não é uma coisa que a gente faz, são as pessoas que vêm pedir para a gente. Eu noto muito isso, as pessoas vêm, você não poderia me ajudar a resolver problema A, B, C? Então, isso motiva você a procurar um meio de você oficializar. Então, a extensão é um meio de você oficializar essa conversa com a comunidade. Então, os meus projetos são muito pessoas que me pedem para fazer. Fazendo agora, por exemplo, um projeto com as catadoras. Elas é que pedem, elas que estão precisando, elas vêm e mandam, né? Como é que você vai oficializar isso? Então, numa disciplina extensionista, num projeto de extensão, né? É uma oportunidade que a gente tem, assim, e eu aproveito bastante. Olha, Paulo, eu acho que vem boa hora, sabe? Eu acho que está na hora de sair da sala de aula em si e começar a pensar no nosso trabalho, mesmo automação, por exemplo, que eu atuo, né? O que eu posso contribuir em termos sociais aí? Eu acho que não existe a universidade sem a comunidade. E outra coisa, a gente reclama muito da universidade. Eu acho que tem muita coisa para ser feito aqui. E a gente tem que reclamar mesmo. A gente está aqui dentro. Estou há 34 anos aqui, a gente tem que reclamar. Mas quando a gente vai fora, trabalhar na comunidade, a gente vê como a gente é rico aqui, em termos de recursos, entendeu? Então, a gente vê assim, uma carência enorme, com pequenas ações aqui dentro, com o nosso ferramental interno aqui, a gente consegue, olha, atingir muita gente aí fora. Então, acho que vem em boa hora e faz com que os professores comecem a pensar um pouquinho mais comunidade. Entendeu? Eu acho que são dois movimentos, né, Paulo? Um é que, assim, novamente, é algo que se institucionaliza porque se precisa se institucionalizar, mas, em realidade, a gente já tem algo institucionalizado que deveria interagir da extensão com o ensino, que é por meio da prática, né, que foi por meio da PS. Ela foi criada lá atrás com uma finalidade, que era também fazer com que se pensasse, em termos práticos, como fazer a interlocução de uma discussão teórica com
algo que tivesse uma realidade, dentro de uma realidade, de um contexto, né? Mas, enfim, eu acho que nós temos muitas ações aqui, né? Nós mesmos que trabalhamos com extensão, quanto a gente não sabe, o quanto o outro faz de extensão. Então, acho que talvez esse é o segundo momento, né? Um primeiro momento é a gente tentar aproveitar melhor esses mecanismos que já temos e não tentar inventar mais algo em termos burocráticos na instituição. Não se precisa criar ou recriar. Na verdade, a gente se utilizar daquilo que a gente já pensou lá atrás, que foi uma alternativa inteligente, mas de operacionalizar efetivamente essa alternativa, seja por meio das disciplinas, dos TCCs. E o outro lado, o segundo momento é esse, é aproveitar isso também para fazer um movimento positivo em torno da gente saber o que é feito em termos de universidade. Mas, hoje, inclusive em sala de aula, na disciplina que eu dou de Economia e Políticas Públicas, e uma das questões era a discussão sobre o que era um bem público, o que não era, e falando sobre a universidade pública. Esse é um diferencial nosso, né? A universidade pública, ela se diferencia por ela estar efetivamente sustentada no tripé do ensino, pesquisa e extensão. Não adianta nada a gente ter ótimas notas no ENAD ou ter ótimas formações, se a gente também não tiver ótimas pesquisas e não tiver ótimos trabalhos extensionistas. Nós precisamos caminhar com os 3 pés, senão a gente vai cair a médio prazo, né? E isso não vai ser o nosso caso. A gente tem uma boa estrutura aqui, nós vamos caminhar firme. Então, acho que não nos assusta isso. Mas eu acho que tem que ser debatido. Esse movimento da mecânica, de ter incluído, inclusive, uma disciplina, é um ótimo exemplo, né? E não é um exemplo novo. É isso que estou dizendo. A APS não é um exemplo novo, incluir disciplinas que já têm essa vertente não é um exemplo novo. O que nós temos é que, talvez, democratizar e fazer isso ser mais conhecido dentro da universidade para que outros departamentos possam também trabalhar isso. E o nosso departamento e a Escola de Gestão e Economia vai ter esse viés da extensão, né? É isso que a gente sempre fala lá, né? Porque ela é muito importante para todos nós. É um assunto que vai começar agora, mas que vai ter um desdobramento bastante grande, né? Então, antes da gente encerrar, eu gostaria de convidar os professores para